Na época, o caboclo vivia aqui, né? As colonizadoras, nós tínhamos a questão da terra. Como o caboclo vivia na terra, ele não tinha documento da terra. Então, quando as colonizadoras vieram e colonizaram, né, que foram vendendo esses lotes de terra, e o caboclo, ele era dono, né? E não era pela questão da documentação. E aí eles foram expulsos dessa região, né? E aí a maioria dos descendentes de italianos que são aqui, né, que vieram para cá, que vão adquirindo a terra, a maioria vieram do Rio Grande do Sul, né, que vão comprando essa terra, eles compram e depois vêm conhecer, né? Então, pelo que eles colocam, a maioria desanimou quando chegou aqui. Estranhei porque lá nós morava perto da cidade, né? Em São Valentim nós morava perto da cidade e tinha ônibus que passava quase toda hora e nós tinha luz elétrica, tudo era bem mais fácil. Né? Eu vim do Rio Grande com 25 anos, vim morar em casa do irmão meu, morei 2 anos. O meu destino era de morar na linha São Paulo de Pinhalzinho. Eu já tinha uma terra lá para ir morar, mas eu tinha um irmão muito bravador aqui em Águas Frias, ele não me deixou ir para lá. Ele quis que eu viesse morar aqui junto com ele, que aqui estava fazendo falta um moinho. Então, todo o preparo que eu tinha para fazer a casa lá na dita linha São Paulo, em Pinhalzinho, nós construímos um moinho. E daí ficamos morando num galpão que ele tinha aqui, por 2, 3 anos. Tinha um irmão meu que veio antes de que eu. Ele recém casou lá e já veio para cá. Também. Só casou por corpo, mas ele se virou, nós também se viramos, graças a Deus. Né? Também esquema aqui mal, porque tudo que vier de lá, ninguém veio bem, né? Os pais vieram com os tios, né? A notícia que Santa Catarina era puro mato, era terra fértil, né? E viemos de lá, era puro sertão na costa do Rio Chapecó. Por isso o pai veio de agregado, né? E a gente morou agregado mais com 15 anos. Que nem cigano, hoje aqui, amanhã lá e assim. Casei e fiquei 9 meses lá no Rio Grande, junto com o sogro, e depois viemos para cá, porque o marido tinha comprado colônia de terra aqui, e viemos, eu e ele só. O meu marido, ele trabalhava de pedreiro, carpinteiro, aí veio aqui nos Fontana para construir um chiqueiro, e daqui depois nós fomos de volta e pegamos uma mudança e viemos morar para cá. Eu trouxe uma junta de vaca, uma porca e 9 contos no bolso, que era meu dinheiro. Nós éramos 6 irmãos que tinham terra ali, daí viemos para trabalhar na terra. Até na época depois montamos uma serrariazinha um tempo. Não deu certo, não tinha estrada, não tinha nada, daí paramos. Vim para cá comprar um pedacinho de terra para nós ter assim, para nós plantar, fazer mais roça, né? Aqui era a terra do Vittorio Alberti, então foi ele que vendeu esse lugar para nós. Então ele veio aqui e disse, olha, Gentil, pode trabalhar por aqui tudo. Desmate, o que tu puder desmatar, desmate. Vamos abrindo a cidade um pouco, fazer uma cidade, ele dizia. Que ele foi que trabalhou com a colonizadora Bertazzi. Ele era dono de várias lotes de terra aqui, né? E ele também foi intermediador dessa colonizadora. Essa gleba de terra era dele. E daí ele que escolheu, por exemplo, o quadro aqui para sair como cidade, né? Já na época, até ele doou, por exemplo, a quadra da igreja, doou a quadra, por exemplo, da escola, foi tudo doado pelo colonizador. Nós não pagamos nada. Vim no ano de 1959 e chegamos aqui 2 dias depois que aquele tempo vinha com caminhão toco, né? Desses caminhãozinhos tivemos que pousar em Chapecó. Depois descarregamos em Nova Erechim. Tempo de chuva, chovia, não dava para entrar. Eu já tinha preparado a casa aqui antes, né? Eu vim de lá fazer casa, vendemos lá. Eu não tinha mudança. Minha mudança era uma malinha de 30 de comprimento por 20 de largura. Cabia só 2 mudas de roupa, era o que eu tinha, aquilo. Vim de lá sem nada, né? Viemos do Rio Grande, 5 mudanças num caminhão, sim, mas 2 aí dentro de uma bolsa, sabe?
Nós não, trouxemos colchão, trouxemos as roupas, panela, louça. Nós viemos tirar erva, de Varjão, ali, sabe, Ponte Serrada. Quando que eu vim aqui era puro mato. Aqui onde que tem essas casas, assim, de cima aqui, era mato virgem. Foi aberto tudo. O meu pai, eles trabalhavam, tipo, pegavam ali os outros vizinhos, né? Eles abriam as estradas. Eu lembro quantas vezes nós ia lá onde é que eles estavam acampados. Eles se acampavam lá para trabalhar. Daí começaram a abrir com um pouco de arado, enxada e fazer umas estradas. Viemos de caminhão junto com outro de Novo Erechim. Pegamos outra família de Novo Erechim. Depois descarguemos a mudança para lá do Burro Branco, que já tinha um irmão do meu marido morando lá. Descarguemos lá. E depois nós vinha todos os dias de lá, passava o caico do Burro Branco, eu e ele viemos aqui arrumar madeira para fazer a casinha aqui. O Rio Burro Branco, porque diz que numa enchente muito grande que deu ali, que nunca mais deu outra igual, eles viram descer um burro branco dentro de um caico, uma canoa, sei lá o que era, né? Então o Rio Burro Branco. Nós embarquemos lá de noitezinha e sem guia das criação, sem nada, sem licença de trazer mudança, nada. Tudo a frio. 11 em cima do caminhão que não podia vir nenhum. Nós estávamos em 11 embaixo da lona. Fora o que tinha na cabina. E disse o motorista, não, na hora que eu der uma buzinada, vocês fiquem bem quietos. O falecido pai foi a primeira casa de madeira serrada que foi construído dentro do município de Águas Frias, dentro do município, não da sede aqui, do município. E a madeira veio lá da colônia Sela. Aqui não tinha serraria nenhuma, né? Daí a madeira veio de lá. O falecido pai levou uma semana inteirinha para puxar a madeira de lá até ali onde que foi feita a casa. Tinha minha irmã, que era logo ali, aquela eu me lembro que ela foi no ranchinho coberto com folhas de coqueiro, coisa, arrodeado de tábuas largas. Eu chorei muito na minha vida, de a gente ter vindo para cá, meu Deus. E daí o meu velho era gaiteiro, chegava fim de semana, ele ia tocar gaita e eu ficava com as crianças naquele rancho, porque se tu se encostava assim, as tábuas caíam, né? Puro matão, tudo em roda, pernilongo assim. Dentro dos ranchos, não tinha fechar. Era tanta deixar aberta a porta que fechava e tinha frechas. Entrava dentro dos sapos de noite no verão, entrava dentro de... Não tinha nem soalho, era chão de terra, né? Se tirava madeira do mato, mandava serar, buscava madeira lá em Pio Décimo, de carroça, depois construía. Eles mesmos que construíram, meu marido e meu cunhado. Uma casinha de 6x7, 2 quartos, cozinha e sala. O banheiro era uma privada lá fora. Daí o chuveiro era sabe aqueles... Era feito de zinco, desse tamanho assim, tu pendurava dentro do banheiro, levava água aqui, fechava e tomava banho. Um quarto, e a cozinha, e a pia fora para a janela, e uma chapa daqueles... Não tinha fogão, fizemos uma chapa. Não tinha fogão, é feito de madeira, enchendo de terra, e depois botamos cinza em cima, e lá começamos o fogo. Então, para cozinhar alguma coisa que cozinhava tempo, vamos supor feijão, né? Demora para... Então tinha uma correntinha, vinha até lá, pendurava a panela lá e cozinhava. Fazer a polenta era a mesma coisa. Só para mostrar para vocês, isso aqui é bem interessante. Ele pode baixar, né? E pode também pendurar aqui embaixo. É umas peças raras, entendeu? Fazia o fogo embaixo e deixava cozinhando a comida aí numa panela ou qualquer coisa. Ferviam água pro chimarrão. Isso aqui é da minha avó, hein? Aqui, essas panelas aqui, por exemplo, são panelas do casamento da minha mãe. Entendeu? Então isso aqui é aquele antigo paneleiro, né? Então se usava muito. Então são umas peças que têm um valor sentimental, né? O colchão era feito de palha de milho, né? Era descascado o milho,
desfiado, tirado o caroço e feito a colchão para dormir. A roupa a gente tinha que lavar tudo no rio, né? Não tinha nada. E a água a gente tinha que buscar, fazer um poço e buscar água, né? Meu Deus do céu. Não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada. Nada, nada. Só trabalhar na roça e se virar, né? Misturado com água aqui dentro, o carbureto explode, parece que eles dão uma faísca, uma chama. E aqui saiu uma chama de fogo, entendeu? Então ele refletia aqui para eles andar à noite, era uma lanterna. Rasgava uma calça, rasgava uma camisa, tu tinha que ter os pedaços para depois emendar, botar por baixo, remendar elas. Tu ia mais remendado do que hoje já as calças. Hoje já as calças vêm rasgadas. Que o meu marido diz assim, nós uma vez remendava, agora vamos na igreja de calça rasgada. A sorte é nossa quando a roupa escapava de um ia para o outro, senão. E para fazer o enxoval, a mãe juntava ovos, fazia queijo, ia comprando as coisinhas pra gente. Mas não era enxoval lá de chique, não. Era o principal só. O calçado da gente era paia de milho. Tem um certo pontinho. Tu amarrava esses calçados de milho, amarrava bem amarradinho também. E aqui custou colonizar por causa dos rios. Aqui, quando nós viemos morar, nós ficamos cercados. Um tipo, um rio desce aqui, outro ali, não tem ponte. E doença, e se fosse ir para o médico, era pensativo um pouco. Tinha que ter muita fé, né? Para ir no médico, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha táxi, não tinha nada. Tu tinha que pegar, às vezes, o cavalo. Para ir no Avarixim, em Pinhalzinho, a maioria era o cavalo. Aquela primeira moradora que veio ali, ela era parteira. E nós ia buscar ela. E ela vinha de noite, de dia, a Zago, Terezinha Zago. Ela é moradora de lá, perto de nós, lá de lá, de Marcelino Ramos. Os primeiros moradores, que depois veio o Zizotão, também era tudo vizinho de lá de nós, do Rio Grande. Mas tu nunca ia consultar? Tu sabia que estava grávida? Tu sabia mais ou menos quando tu ia ganhar? Tu sabia o que era quando nascia? E amém? Não se sabia outra coisa? Eu benzo para amarelão, para míngua e para tipo cobreiro, pinche, essas coisas eu benzo. Acho que foi Deus que me deu esse dom, porque eu mesmo assim comecei a benzer uma coisa, com uma oração, isso, aquilo, e fui indo, e estou benzendo até hoje. Lá em casa, quem benzia um pouco era a minha partida mãe. E esse benzimento veio do meu avô. O meu avô passou para o meu pai passou para mim e para o irmão meu que mora em Nova Erechim. E quase o santo que eu tenho lá, tudo ganhado. Tudo que eu ganhei, que às vezes vinha um benzer e ganhava a graça deles me traziam o santo. Aonde que eu comecei a trabalhar como agente comunitária aqui no município. O nosso curso lá da pastoral, nós fizemos o auxiliar de enfermagem. E a gente se sente feliz, honrado, quantas vezes que tem pessoas que ligam, homeopatia para falta de essas alergias, a tosse alérgica, eles se acham muito bem, lá em casa a gente não deixa de usar. Eu digo assim que a gente pode deixar de fazer outras coisas, mas isso não. Olha, eu já vi casos assim, com gente depressiva
e que procurou a pastoral, né, da saúde, né, com os remédios que a gente aprendeu, e a pessoa melhorou. Começou lá no ano 93 e até hoje a gente não parou ainda, continua. E nós fizemos muita coisa aqui na comunidade. A gente fazia injeção, a gente fazia curativa, a gente tirava pontos, fazia ponto de esparadrapo. Então, no fim de semana, quando alguém machucava, eles procuravam a gente e a gente atendia. Eu me sinto bem em poder ajudar outras pessoas. A minha avó, a mãe do meu pai, já gostava muito de trabalhar com chá. Mas daí, aquela vez, eu acho que assim, um passava pro outro, né? Viu que aquilo lá deu certo. Tipo que nem eu, de enxaqueca, né? Que enxaqueca não tinha cura. E daí que um dia uma nona me ensinou o chá do pau amargo, né? E daí já faz 30 anos, nunca mais me deu. Nem dor de cabeça. E daí eu comecei a pensar, eu quero ver, né? Porque se eu me curei com chá, coisa que o médico disse que eu não tinha cura, e daí me curei, eu vou procurar, né? Tinha um pique que vinha de Cairu, ia para Tramazinho, ia lá para Bar Europa, que já tinha um pique que transitava. Ali, aquela água lá boa, beber, fria, no meio do mato. E lá tinha uma fonte de água, mas era gelada. Era fria, 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 fria. De geladeira não existia nada, né? Energia elétrica, né? Então todo mundo ia buscar essa água para tomar, que era bem fresquinha, né? Pelo que a gente entendeu, a água ali é sempre desse jeito. É sempre água fresca, água fresquinha, geladinha, né? Ela não é uma água que esquenta, uma água suja, é uma água super boa. Ali foi uma surpresa, na verdade, porque como a gente estava na roça trabalhando e a gente deu sede, eu fui cavocar lá em cima, simplesmente com a mão, disseram que tinha água. E começou a nascer a água ali. E eu fiz com a enxada e o apá, eu fiz a fontezinha de água que hoje está para o nosso consumo aqui dentro de casa. É bem pequenininha, mas é a nossa nascente lá em cima. E é ela que está abastecendo a sanga, né, o riacho das águas frias, que passa na cidade de Águas Frias. E as águas frias, na época, ela quase não enxergava o sol, né? Começava da cabeceira, que era cobrida com mato, e nós começamos, acostumados com água bem mais morna, nós começamos, mas que água fria, fomos comentando, e pegou o nome. Quando foi emancipado também, não existiu águas frias, conseguimos emancipar com o registro de águas frias. Quando que eu entrei de vereador a primeira vez, ano 72, aqui era a colônia de terra, né? E primeira coisa, eu peguei um gremessor, fui mandado fazer o loteamento, depois peguei um engenheiro, foi conseguido registrar, e aqui o nosso lugarzinho aqui começou a crescer, nós fazíamos um movimento grande com o comércio. Na linha Cairu, interior de Coronel Freitas, nosso município mãe, acabou queimando a nossa casa lá na época. Até tivemos ajuda aqui do Rotary, aqui de Pinhalzinho, que ajudou a doar coisas para a minha família. E no instalar de olho lá do seu Francisco Zanella, ele resolveu então
convidar o meu pai e a minha família para vir morar em Águas Frias, para trazer o distrito para cá, para Águas Frias. E o pai dependia de uma lei, né, lei municipal, na época o pai era vereador, e tiveram que então estabelecer essa lei lá na Câmara Municipal de Coronel Freitas, e graças a Deus deu tudo certo, foi aprovada essa lei, e nós viemos então, transferimos o distrito, porque aonde vai o cartório é que vai o distrito. Então o cartório foi transferido de linha Cairu, Coronel Freitas, para a linha Águas Frias, Coronel Freitas na época. Com essa vinda para cá, para Águas Frias, o Francisco Zanella também acabou influenciando o Rui, né? O Rui era novo, ele estudava aqui em Pinholzinho, e acabou influenciando o Rui para fazer o loteamento de Águas Frias, do distrito de Águas Frias. Então ali, como nós tinha cartório, e acabamos então fazendo a parte urbana do distrito de Águas Frias, através do cartório, através do Rui. O pai, antigamente, pegava o cavalo, ia para o interior, fazer a certidão de nascimento e casamento das pessoas. No interior, a cavalo, ele e a minha mãe. Mas depois, quando a gente veio para Águas Frias, a gente centralizou o cartório aqui, daí as pessoas tinham que vir no cartório, né? Certidão de nascimento, casamento, óbito, até nós fazia contrato, essas coisas assim, escrituras de todos os tipos, né? Procuração, isso era o que a gente fazia, né? Era muito complicado antigamente, né? Não tinha um documento dizendo, ah, ele nasceu tal dia. Agora tem. Antigamente o pai chegava e dizia, até o nome da pessoa eles trocavam, dos filhos, porque eles não lembravam o nome que a mãe queria que desse, né? Então tem casos assim bem estranhos, né? Iam lá para registrar e esqueciam o nome do filho. Põe esse, né? Então tem casos assim bem que eu lembro assim muito engraçado, né? Que os pais até esqueciam datas diferentes, anos diferentes para não pagar multa. Aí começou a ideia de uma comissão de formar o tal do tornar de distrito para município. E aí teve vários vereadores, o seu Francisco Zanella era vice-prefeito, teve vários vereadores ali de Águas Frias, que movimentaram junto da comunidade e montaram essa comissão, formada por vários membros, né, que a gente tem aí muito orgulho, essas pessoas que trabalharam, lutaram para montar todo o processo de emancipação e encaminhar a Assembleia Legislativa do Estado, junto com alguns deputados da região. Acabaram então aprovando essa lei e transformando o distrito de Águas Frias em município. Isso aconteceu através de uma lei que foi dia 12 de 91, né? E daí em 92 acabou saindo a eleição e dia 1º de janeiro de 1993, então começou seu município de Águas Frias. Então, transcorreu a eleição, eu já estava estudando Direito, eu estava em Blumenau. Quando eu estava em final de carreira, assim, final de faculdade lá para começar a exercer a advocacia, eu recebi um convite do prefeito que se elegeu, que foi o senhor Teovino Basso, né, para vir para Águas Frias para montar todas as leis do município. Eu estava em Blumenau, tinha um emprego bom lá, mas eu e minha esposa decidimos, não, ela tinha ganhado o posto de medicamento do pai dela, então nós decidimos, né, por bem, vamos lá, vamos casar, vamos viver a nossa vida em Águas Frias e vamos então vou assumir essa missão. Eu trabalhei por 4 anos como assessor jurídico, né, da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, e eu tenho orgulho de falar que ganhando 2 salários mínimos por mês. E não advogava, só ganhava os 2 salários. Mas eu trabalhei 4 anos junto com o prefeito, junto com os vereadores, fazendo leis para o município. Nós fizemos em 93 toda a legislação do município. Tenho ferramentas aqui do meu bisavô da Itália. Esse cerote aqui, ó. Segundo meu pai, esse cerote veio da Itália. Essa aqui, por exemplo, é uma peça rara. Diz que antigamente eles quando carinhavam o porco, eles pelavam o porco com isso, entendeu? Então isso é muito raro. E como eles foram criativos em desenvolver essas ferramentas.
porque o meu acervo mais são ferramentas, entendeu? E apesar de ser, a gente parece que é um serviço árduo, pesado para eles na época, mas eles eram criativos e resolviam o problema deles, né, com essas ferramentas. Trabalhava para o pai, dinheiro dava quando queria. E eles viviam pobre também, pobre, vivia colono, agricultor, assim, né? O pai morreu com 28 anos, não conhecia ele. A mãe com 3 filhos, o mais velho 5, e o segundo 3. Eu estava com 13 meses, morreu para do pai. No meio do mato, ela lutou, vendeu tudo que tinha. Até o anel de noivado ela vendeu para fazer roça, porque tinha de capitazinho, vendeu tudo para poder pagar peão, para fazer roça, mato, porque no meio do mato, fazer o quê? Peguei um ano de seca, no primeiro ano que vim para cá. Em 78 deu uma seca de 6 meses. Não deu nada, né, as produções de grão, coisa assim. Não voltei porque tinha terminado o dinheiro, senão tinha voltado para o Rio Grande. A primeira vez que eu plantei feijão, plantei um pedacinho, só custo de enxada, ir para a terra custo de enxada. Depois para levar para casa não tinha saco, não tinha nem bolsa para levar para casa o feijão da roça. Daí tinha feito um cesto, eu peguei aquele cesto lá, o lençol dentro do cesto. E tinha feito o cachorro em casa, ele veio para casa nas costas, aqueles feijão lá. Daí vendi. Com aquele dinheiro lá, terminei de pagar a terra, sobrou dinheiro, comprei uma vaca e um cavalo. E nós fazíamos safra, colhia 50, 100 sacos de feijão, nos primeiros anos. Nós vivíamos do fumo e da alfafa. Eu plantava o fumo. Daí ele vinha amarelo, de vez em quando eu lá tirava as folhas e deixava amarelar, né? Depois, quando ele estava pronto de fazer a corda de fumo, eu mesmo fazia. Ia botando assim, ia enrolando, né? Depois botava, que ele curava lá fora, daí soltava aquele mel grosso, preto. Eu cantava na roça. O vizinho se admirava, eu cantava na roça. Ah, mas nós cantávamos todas as canções italianas também, né? Il massolino de fiori che viene le montagne. Massolino de fiori che viene dalle montagne. E vorrei bene che si bagna e che le da lega e che lo si va e che la lega. Nós tínhamos que plantar trigo de boi, eu plantava, lavrava e depois colhia braço. Porque daí começou a cooperativa, começou em 67, 69 meu pai se associou para poder trazer o que comer para a família. Nós éramos em 2 moças primeiro. Então nós fazíamos uma semana cada um. Uma semana ficava em casa uma, outra semana ficava outra. Então aquela que ficava em casa lavava a roupa, fazia almoço, fazia tudo. E o resto ia na roça. E depois, quando os filhos começaram a vir grande, eu ia para a roça. Eu deixava em casa, aquela mais velha, já era tudo a menina. E já fazia o serviço de casa, ela gostava de cuidar de criança, eu ia para a roça. Eu gostava da roça, meu Deus do céu, como que eu gostava. Eu plantava, eu ia para a roça, com um fio no braço, o outro pequeno levando a enxada para mim, e uma caixinha que eu botava os fios sentados dentro daquela caixinha para mim trabalhar. E levava colchão junto ainda, colchãozinho de palha, e lá na roça nós deixávamos uma caixinha. Aí os bebês nós colocava na caixinha, na roça. Aí cobria com guarda-chuva. Contar hoje, as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam. De noite não tinha máquina para lavar roupa. Era lavar roupa, não tinha tanque para lavar roupa. Tu tinha que lavar roupa na sanga, ajoelhada.
De meio-dia, o descanso das meninas era ir para o rio lavar roupa, né? Porque naquele tempo nem tanques não tinha, né? Ia pro lajado, nas pedras, né? Ia uma pedra boa para lavar. Fiz a minha monografia, a conclusão de curso de pós-graduação, a mulher no processo de colonização do nosso município de Águas Frias na década de 40 e 60. Então, o que as mulheres colocavam? Pela pesquisa com a mulher sempre trabalhou ao lado do homem na agricultura, né? Chegava em casa, fazia toda a atividade da casa, né? Além do almoço, enquanto de meio-dia o homem ia descansar, a mulher continuava lavando roupa para depois acompanhar ele novamente para o trabalho na lavoura. Mas ela não era reconhecida, ela foi criada para obedecer o marido, e onde o homem, quando vendia a safra, quem que ficava com o dinheiro? Né? Quem que administrava o dinheiro era o homem. No primeiro tempo ali era meio difícil para a mulher. Ixi, não tinha esses clubes, desse ou aquilo, né? E não era tão fácil. Mas se fosse hoje uma mulher chegar num lugar novo, um tipo como nós fazíamos, acostumada às vezes assim, diferente, não dá certo. É possível fazer agricultura sem seguir esse segmento dos agroquímicos, né? Que cuidar da vida e viver num ambiente mais tranquilo é possível. É um projeto de vida, né? Então a gente tem isso como um segmento para nós, né? Tipo, como o que a gente deseja continuar e fazer, porque é uma coisa que a gente gosta e faz com amor, com carinho, né? Ia comprar no mercado e comprar o que precisava, mas mesmo o que precisava, né? E se tinha dinheiro comprava, senão quem tinha porco, então de vez em quando tinha os porquinhos para vender, pagava a conta. 2, 3 porcos gordos, pagava a conta no comercial. Ou senão de feijão, de milho. Aqui na vila, o primeiro foi o Gentili Soton. Ele tinha, no caso, não tudo que tem hoje, o principal, né? Assim, algum medicamento mais simples, coisas assim de casa, que nem sal, açúcar, naquela época era querosene, coisa assim, né? A criação de galinha, que a gente sempre tinha à vontade, vendia galinhas no comércio, assim, trocava por açúcar e coisas que precisava, né? A gente fazia aquela venda de galinha, tinha bastante. A gente trocava tudo, a gente pegava queijo, pegava ovos, pegava manteiga, pegava a galinha caipira, o que tinha que o colono vendia, nós comprava em troca, né? Eu nasci e me criei na roça, eu não tinha estudo nenhum, né? Porque eu fiz depois, primeiro e segundo grau eu fiz depois, bem velhinha já, né? Então assim, eu não entendia nada, nem para dar um troco eu não entendia, eu conhecia dinheiro. E nós começamos com um pequeno comércio e foi indo, tal, foi no ano 70 de morar. A primeira vez que ele foi para Chapecó, para abrir o nosso comércio, né? Ele veio para casa com 2 quilos de bala, um pacote de chiclete, eu lembro até hoje, um pacote de chiclete e 2, 3 litros de bebida. Nós também passamos crise, mas hoje nós também tivemos muita dificuldade, mas nós, assim, uma firma que cresceu muito, né? Foi trocada, já era Francisco Zanella, depois era irmão Zanella, que entrou meu irmão, que era sócio, depois a Comercial Zanella Limitada, e depois foi a Quigron, agora faz ano que é a Cooperáguas, né? Mas tem ainda a Quigron, né? E nem hoje, por exemplo, carreta que transporta feijão, milho, soja, né? Naquela época era no lombo do burro, do cavalo, com aqueles cestos de couro chamado broaca, né? E o moinho, no começo nós ia em Cairu, o Pio X ou em Nova Erechim. 2 quartos de milho, colocava nas costas e ia no moinho em Pio X. Atravessava o rio de canoa
para ir buscar essa farinha para fazer o pão. Depois o Gentili Jotão e o Gaetano Jotão colocaram um moinho ali. E naquela época a madeira não tinha valor, não tinha transporte, não tinha nada. Então os colonos davam graças que a gente tirasse as lenhas para liberar a roça. Então nós montamos esse moinho e para tocar o moinho nós compramos uma locomóvel. Não sei se, eu acho que devem de conhecer. A fogo, a vapor de água, né? E nós, por exemplo, construímos um moinho e tocamos acho que uns 10 anos o moinho. Mas no fim se entregamos porque, imagina, para fazer tanta lenha que nós consumia, e era no braço a machado e serrote na época, não tinha motosserra, né? Então foi cansativo, e depois então larguei do moinho e comecei com a serraria. Que só foi 2 atividades, por exemplo, que serviu para colonizar, que o moinho facilitou para defender a comida, né? E a serraria, por exemplo, a maioria das habitações anteriores foi tudo saído da minha serraria. Aquilo eu acho que foi uma época, eu acho que vinha de lá de cima a comida, porque a gente era pobre, não tinha nada, e a doença pegava. Para ir trabalhar de manhã cedo, assim que eles diziam, para ter força para trabalhar, né? Era o revirado de feijão e eles fritavam os ovos, para misturar no revirado. Pão de milho, batata, né? Batata, meu Deus, era assado no forno, era aqueles fornos de barro e coisa assim, tudo bem caseira, né? E arroz também se tinha, que nem bom, esse ano eu colhi mais, né, do meu gasto. Né? Mas se alguém me pedir, às vezes podia ser que eu cedia um pouquinho. Eu até às vezes eu dava de graça, mas não ia mais me pedir, porque esse ano que vem não vou colher. Eu, né, vou ter esse para dar para os meus filhos. Criava os porcos, criava as galinhas, criava o gado também, matavam, carneavam. Entre vizinhos, assim, se caminhavam um gado. E daí o leite eles colocavam, eu não sei como é que eles faziam aquelas guampas. Guampa de coalhada, guampa de gado, limpavam a guampa quando matavam um gado, que guampudo, e daí tirava aquele osso dentro, limpavam, e daí botavam leite ali dentro e penduravam, deixavam coalhar, né? Para comer a coalhada com pão. A polenta de farinha de milho, de fubá, que dizem, né? Nós não passamos um dia sem a polenta. E daí vem a polenta, vem o salame, vem o queijo, vem a carne, vem, né, todo o acompanhamento, né? E nós nunca fomos assim, sabe, muito exigentes nas comidas, né? Nunca. Polenta, quando matam uma galinha comum, eu gosto de fazer uma polentinha com radite e aquela miudeza com a polenta. Eu adoro aquilo lá. Mesmo jeito, pão também, mesmo jeito, precisando. Comida, a força do pai fazia, pegar a mandioca, relar ela, né? Relado não tinha manivela aquela. Relava a mandioca, fazia aquela massa, temperava e fazia bolo, frito. A carne era o seguinte, era botado aqui numas varas e botado lenha aqui e feito fumaça, para daí os bichinhos não sentam também na carne. E daí a senhora vai tirando. Cozinhava churrasco numa cova feita no chão, no tempo livre, assim, sem coberto. E dali churrasquear da sombra. Pegava espeto de carne, sentava onde tinha lugar ali em volta de sombra. Então aqui naquela época, por causa da serração, o trigo não dava, né? Então eu ia lá para casa dos pais dela, do meu pai lá, e plantava um pedaço de trigo lá. Eu ia para cima, ficava lá uns 10, 15 dias,
Chameava o trigo, plantava e depois vinha para casa. Depois voltava lá com o tempo da colheita. Tinha lá colher. Ele levava no moinho lá, que já estava perto, levava para Xaxim, né? Daí levava para baixo a farinha, tudo numa pegada. Da avó eu tenho um monte de coisas guardadas ali, de receitinhas de cadernos muito antigos, que era da avó, né? De coisas que era da avó, que a minha tia depois me repassou, né? Tipo suspiro, dicas da avó, né? Ela dizia, a gente tem que fazer as coisas com amor, não pode fazer com preguiça. Se fizer com preguiça, não cresce. Comecei com o tinto, o bordô, depois com o branco, depois daí eu peguei da uva Isabel, que ela fica um pouquinho mais rosé. Daí com a casca da uva eu faço o vinagre. Depois com o restante da casca, uma parte da casca eu faço vinagre e a outra parte eu faço graspa. É gratificante quando tu mesmo produz as coisas, né, parece que ela tem outra qualidade, ela é um produto assim que tu pode confiar. Agora se tu vai depender de só comprar, não sabe se ele foi, como que ele foi feito, né? Então eu penso assim que todas as pessoas, alguma coisa diferente deveria preservar, que aprendeu com os pais ou com os avós, e continuar. Fazia crochê mais na parte dos fins de semana, na parte de noite, coisa assim, para ter um lucro a mais, né? O tricô eu nunca consegui aprender, o crochê tudo com a minha mãe. Eu, na verdade, os primeiros artesanatos a gente fazia na escola, né? Daí a gente foi crescendo, em casa a gente estragava algumas roupinhas da mãe, sabe? Pra gente cortar, fazer roupinhas, alguma coisa assim. E depois foi com um cursinho e a gente se reunia com as outras pessoas, sabe? E sempre... A gente fala no artesanato e eu fui gostando. A minha mãe fazia muito crochê, daí eu aprendi um pouco também, né? Olha, eu comecei o artesanato, acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Eu aprendi com as vizinhas, que elas faziam crochê, essas coisas, aí eu aprendi com elas e não deixei mais. Continuei sempre trabalhando com artesanato. O artesanato veio sem curso, sem nada. Minha mãe, ela não sabia fazer muita coisa, mas ela exigia das filhas. Com 6, 7 anos ela dizia, vocês têm que aprender a bordar, vocês têm que fazer enxoval, vocês têm que começar a fazer as coisas. Primeiro foi o tricô e o crochê. Depois comecei com pintura, costura, bordado, e foi indo. Costurar também eu costuro, mas também foi assim, a mãe comprava roupa em metro, e quando ela pensava que não estava feito, lá estava eu com vestido. A mãe dizia, tu foi fazer, era pro pai isso ali, era pro pai fazer uma camisa. Eu gostei, eu fiz um vestido para mim. E chapéu de palha. Agora, ultimamente, eu até parei um pouco também, mas eu fazia também trança, eu fiz. Chapéu também, eu já fiz chapéus também. Mas a minha mãe fazia muito disso. No começo foi bem difícil, assim, porque fazia tempo que a gente queria montar esse grupo de artesanato, mas tinha toda uma burocracia, tinha papéis e coisas. Mas a gente foi indo e... Até que um dia conseguimos aí formar o grupo. Na religião era o terço. Nos domingos a gente se reunia para rezar, puxava o terço, o rosário. Na Coreia a gente rezava, fazia penitência.
A mãe fazia a gente rezar o tercinho toda noite. Na casa onde a Santinha estava, a gente ia, se reunia um grupo de jovens. A gente ia lá, rezava o terço. Aí, se era uma noite que tinha lua, assim, a gente ia brincar no pátio. Depois daí veio que tu escuta, daí a igreja comprou um rádio e daí tu ia escutar a missa transmitida de Chapecó. Era a festa dos reis e o dia do divino. Daí era, vamos dizer, se a senhora queria fazer lá na casa da senhora, podia ser lá na sua casa, ou eu queria fazer aqui em casa, tanto fazia. Tinha comida, tinha reza, tudo. Era coisa muito linda, gente. E a Semana Santa, né? Meu Deus do céu. Quando era na quarta-feira, na quinta até meio-dia, ainda deixava fazer alguma coisa, senão ninguém mexia nada. Não, nem casa não limpavam. Era um silêncio total. Era Jesus exposto na mesa, sabe? Com suas velhinhas ao redor, com as suas flores, e respeitado. Tu fazia era comida, porque tinha que comer. Mas não fazia outras coisas. Era aquele silêncio, sabe? Aquele respeito. A confissão era... Levantava às 2, 3 horas da madrugada para se confessar. E até que não tomava comunhão, não podia botar nada na boca. Então era uma lei diferente do que agora. Nós criamos uns 10 moradores, mais ou menos. Serava madeira à mão e construíram igreja. E daí nós começamos a ir na aula dentro daquela igreja. Fomos na aula dentro daquela igreja, fomos no catecismo, junto, eu e ela. Era escola, igreja e pavilhão de festa. Se reunia toda a sociedade, que era lá umas 15 pessoas, mais ou menos, no começo. E lavrava aquela terra ali e plantava para a igreja, né? O que colhia era para a igreja. Aí foi feita uma igrejinha de madeira bem pequenininha, mas aquela já se foi. E depois que construíram essa aqui, então, essa que tem agora. Quem dava aula eram umas pessoas que foram até a 4ª série, daí pegava aqueles alunos e dava um pouco de aula, o que sabia, né? Mas era só. Eu comecei na aula, tinha 12 anos. Daí nós ia em Tarumãzinho. Comecei a dar aula em 72 na escola da linha Vence. E lá, então, comecei com 18 alunos. Só que eram tudo grande, não tinha documento. Alguns tinha, mas nem todos. Tu tinha que se virar, não tinha outro jeito. Era 4ª série. Primeiro, eu dava aula para a 1ª série. Explicava, ensinava, porque a 1ª série, ele depende de muita atenção, sabe? E depois ia para a 2ª, depois para a 3ª, depois para a 4ª série. Eu tinha que me virar em tudo. O recreio era bem pequenininho, porque senão tu não vencia. E com quadro pequeno ainda, que não dava para explicar. E passar classe por classe ensinando eles. E tudo eles aprenderam, graças a Deus, né? Na maneira que estava, e hoje agradeço a Deus por aquilo que eles aprenderam, né? Porque era muito difícil. A gente formou alguns professores junto comigo, né? Que a gente então formou uma lotação e foi foi a primeira turma do magistério, né? E automaticamente todos foram inseridos. Esses professores, todos foram inseridos, que se formaram comigo, se foram inseridos na escola 7 de setembro, né?
E aí, nesse momento, você já assumiu a ideia de estar fazendo faculdade. Aí, só tínhamos ali por perto Palmas, Paraná, e também embarcamos nessa questão, né? Então, cada um pegou matemática, outro fez português, outro geografia, assim foi, né? Então, ali em Águas Frias, a gente iniciou no estado. E as escolas, então, também estavam se transformando de multisseriadas em escolas municipalizadas, né? E depois desse período, então, eu fiz o concurso em Nova Erechim como orientador. E ali, então, eu fiquei por uns 15 anos. 2000, acho que foi nesse período, mais ou menos, que o meu esposo, então, se tornou prefeito de Águas Frias. E automaticamente eu consegui uma licença no município de Nova Erechim para exercer então a Secretaria de Educação. E nesse período justamente se iniciou o processo de municipalização do ensino de Águas Frias. O que quer dizer isso? As escolas estaduais, elas estavam passando para os municípios, então, o processo de gestão, de absorção dos alunos e professores do estado para o município. Nos últimos 2 anos, então, na Secretaria de Educação, junto com o Rui, então, como prefeito, a gente trouxe a educação à distância. E era algo assim que o Rui queria, e ele tinha, nossa, uma vontade imensa. E ele compartilhou muito comigo essa alegria, né, enquanto ele esteve com a gente, da formação desses professores, que hoje praticamente eu posso dizer assim que 96, 97% dos professores formados hoje estão assumindo essa escola, né, tanto a escola estadual como a escola municipal. Tinha o meu marido, o meu cunhado, mais uns par de moradores que já faleceram aqui, vieram a maioria do Marcelino Ramos. E lá na comunidade deles, eles tinham a padroeira Nossa Senhora da Saúde. E daí eles se reuniram aqui para construir uma escolinha, para ter um terço. Eles daí se pensaram entre eles, eles disseram, vamos botar a padroeira Nossa Senhora da Saúde como nós tinha lá? E mandaram, daí o padre, era Frei João de Chapecó, que vinha aqui, ele vinha a cavalo. Ele vinha rezar a missa e daí encomendaram a Santa Nossa Senhora da Saúde. Pegava umas mulheres, botava o véu e carregava a Nossa Senhora, fazia procissão, tudo em roda da quadra ali, da igreja. Fazia cada festa, cada vez sempre mais, sempre mais. A festa Nossa Senhora da Saúde é a mais forte que tem. Os bailes eram feitos quando fazia uma casa nova, antes de entrar, morar, fazia para inaugurar a casa um baile. Era assim. Uma vez nós pegávamos os filhos, botava em cima da carroça e ia longe, 2, 3 quilômetros, fazer um serão de noite. E era gostoso. O filó, nós dizíamos, filó, vamos fazer filó. Vamos lá na tia fazer filó. Lá fazia um brodo. Não passava um aniversário também que não tinha um brodo. Nós conversávamos, onde eles faziam serão, nós conversávamos, eles jogavam baralho. Batiam um papo, um chimarrão. 2 colheres para pandeiro, 2 colheres. Uma folha, dobrava uma folha na boca, para o baile. Sopro de folha e 2 colheres. Me lembro ainda, um caboclo pagava até para... O vizinho nosso tocava folha. Dobrava uma folha, não sei de que jeito, na boca, e parecia uma chubia como... Bem musical? Bem declarado como... Eu experimentei, mas não aprendi. Era bonito igual as festas, né? Os músicos daí não podiam ligar as aparelhagens na luz, né? Tocavam assim de gaita e sem luz, sem nada, viu? Ia de tarde e voltava no outro dia com sol. Daí aquela vez nós tínhamos feijão para comer, o pai disse, pode ir. Mas amanhã cedo, sem dormir. Chegar em casa, a hora que chegarem vão para a roça. Chegamos e já estava começando a dar barra do dia.
Só chegamos em casa, trocamos de roupa e ó. Molhado ainda, porque nós vinha para os piques, era tudo carreirinha de capim, um atrás do outro, sabe, que nem ovelha. Era lindo. Tinha um salão que era de um alemão. Ah, meu Deus, que dava baile. Que, como dizia o meu velho, quando a gente chegava no Arturinho, já dava vontade de ir dançando, não é? E também nós íamos nos bailes. Não é cerveja que nem é hoje em dia. Meia-noite por aí tinha churrasco, lá tinha cuca, café. A bodega tinha o Gentili Jotão, tinha uma bodeguinha. Ali de uns par de anos que nós estávamos aqui morando, então começaram a dizer, mas Gentili, mas bota tu uma bodega para nós se divertir nos domingos. Então ele disse, eu vou fazer uma de material, eu vou fazer embaixo um porão, eu vou botar uma bodeguinha. Então eles me pediram para botar um barzinho para se divertir nos domingos, né? Então nós fizemos aquele barzinho lá. Nos domingos a gente abria aquele barzinho, então a gente ficava cuidando nos domingos. Era só domingo de tarde. Quando tinha algum cruzeiro, 5 meréis, naquela época, né? Então tinha que ficar em casa, porque não tinha nenhum centavo no bolso, ia onde? Eu gostava do baralho, gosto até hoje. Meu esporte é baralho. Começaram a entrar uns veteranos lá do Rio Grande do Sul, morador aqui, outro ali, mas gostava do futebol. E me disseram, sim, mas você gosta, e você sai jogar, se diverte. E nós aqui? Não tinha ninguém, não tinha nada, só aquela bodeguinha de cachaça. Digo, é assim, então vamos fundar um time aqui. Eu peguei um caderno, comecei a juntar os trocos para comprar uma bola. Os tocos que eram cara do Angico para poder fazer o campo, tudo no braço. Trabalhava 2 sábados, às vezes de tarde, para poder arrancar um toco. Né? E formamos time, Nem dinheiro para comprar camisa, nós não tinha. Tinha o caminhãozinho do cunhado, fazia frete, levava o povo a jogar bola, festa, tudo ele maioria que, quando o primeiro começou. Era divertido porque a gente se dava com todos os vizinhos, não era com ninguém, aquele lá não gosta, o outro não gosta. A gente se dava com todo mundo. O sacrifício que eu passei, ela morava no outro lado do rio, entre Navrechinho aqui, para baixo, Navrechinho um pouco ali, eu morava aqui. Chegava que nem agora, Rio Alto, não tinha ponte, tinha caico, e não dava passo, e arriscar. 2, 3 chegava no rio, eu tinha que voltar. De noite. Então, domingo de tarde, que de dia é melhor, seria mais o perigo e tudo, arriscava passar. Posei aquela noite que fomos comprar enxoval para casar. Posei muito, então fomos a Chapecó fazer as compras. A única noite que eu posei na casa dela foi aquela noite. E fui bem lá no baile, o dono do baile. Aí ele fez aquele baile e disse, Beppe, José, você pega aqui o caderno aqui, anota o nome desse pessoal que estão dançando ali, vai cobrar um pouquinho para eles ajudar para pagar o gaiteiro. E me pegaram mas que eu não tinha nada a ver. E foi aquele dia que comecei a namorar ela. O pai, ele trabalhava já essa questão de cuidado das sementes, né? E foi através da semente que a gente se conheceu e formou a nossa família agora, né? Que o Eliandro veio para cá, que o pai trabalhava com semente de milho, e ele veio atrás das sementes, né?
aqui, eu gosto aqui, porque todo mundo se conhece, tudo calmo, gente, a cidade bem onde vive aqui. Mas eu me orgulho de ser assim, de Águas Frias. Lugar bom para morar. Eu não queria morar aqui, agora não quero sair. Eu gosto de morar de Águas Frias, eu para sair daqui não vou sair. Só vou trabalhar fora, vou passear, vou viajar, mas aqui eu gosto de morar em Águas Frias. Nunca gostei de cidade grande, eu gosto de morar aqui. Eu digo sempre, se eu tenho que sair de Águas Frias para morar em outro município, eu não saio daqui. Eu já fiz raiz aqui. Eu me sinto muito bem. Eu não engano para a senhora, eu estive lá onde eu nasci e me criei faz 1 ano. Não me achei com coragem de ir lá onde nós morávamos. Eu sempre digo que a gente está morando num lugar muito feliz. Beleza, aqui na Água Fria, o melhor lugar que tem para morar é aqui. A gente é muito bem atendido, né? Eu vim morar aqui e eu sempre disse, nós tivemos oportunidade de sair daqui. Mas eu sempre disse, se eu puder viver minha vida aqui, para sempre eu vivo. Eu adoro Águas Frias, gosto muito. Muito tranquilo. Bom de morar. Se o cara vai analisar em fundo, a gente mora no melhor lugar do mundo. Por que Águas Frias? Por que nasceu o nome? De onde veio? Fizemos uma praça justamente voltado a isso, que é ali onde que nasceu o nome. Águas Frias nasceu ali, desse córrego. Então a gente pensou, como é que a gente vai fazer? Digo, vamos atrás, conseguimos a Cataventos, uma empresa parceira, conseguimos junto aí com o setor de educação, fazer com que a gente montasse uma equipe toda atrás desse documentário, e a gente pensou no município de resgatar um pouquinho essa história e levar para as pessoas aqui 10 anos, aqui 20 anos, aqui 30 anos, aqui 50 anos, as pessoas saber o que aconteceu até no ano 2020. Então esse é o legado que a gente quer deixar para Águas Frias, que as pessoas saibam o que aconteceu, que não se perca na história, essa bonita história do município de Águas Frias, que as pessoas estão contando, as pessoas vão contar, e que isso fique registrado nos anais aí da prefeitura, da Câmara. Então esse foi o objetivo desse grande projeto que nós fizemos. Nessas Águas tem história.